Sejam bem-vindos ao canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Eu sou Daniel Dias, professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Este ano, o STF deverá finalmente decidir sobre a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet, no julgamento conjunto dos temas 533 e 987 de repercussão geral. E é sobre isso que eu gostaria de falar neste vídeo. Bom, antes de entrar na discussão propriamente dita, é preciso saber o que diz o artigo 19. Este dispositivo prevê que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Pois bem, o que esta regra quer dizer na prática é que se alguém fizer uma postagem ofensiva em uma rede social, por exemplo, com conteúdo racista, homofóbico ou misógino, a rede social não tem o dever de retirar essa postagem, nem mesmo depois de notificada pelo ofendido. Somente com uma ordem judicial específica, a rede social passa a ter o dever de suprimir uma tal postagem e a poder responder civilmente caso descumpra a decisão judicial. Neste vídeo, eu gostaria de apresentar 3 questões centrais à discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. A primeira delas está ligada à origem do dispositivo. Essa regra é fruto de um contexto da internet da década de 90 e início dos anos 2000. Vamos lembrar que essa era uma época em que a internet dava seus primeiros passos. Não havia ainda redes sociais, nem os smartphones como nós os conhecemos hoje. Havia, portanto, uma justificada preocupação em não criar obstáculos para o livre desenvolvimento dos novos serviços de informação e comunicação. É nesse contexto que, em diversos países, as leis previram isenção ou regimes abrandados de responsabilidade civil dos provedores. Nos Estados Unidos, por exemplo, a seção 230 do Communications Decency Act de 1996 consagrou a percepção dos provedores como plataformas neutras, que não fariam moderação de conteúdo e que, portanto, não deveriam ser responsabilizadas pelos danos decorrentes de postagens feitas pelos seus usuários. Mas essa realidade já há alguns anos tem mudado. O momento atual é, de fato, bem diferente da década de 90. O que antes era um ambiente carente de promoção e inovação virou hoje um mercado monopolizado por poucas empresas. Hoje as redes sociais realizam moderação de conteúdo, bloqueiam e excluem voluntariamente postagens com base em exigências do mercado e nos termos de condições de uso. Seguindo essas mudanças, hoje, em âmbito internacional, vive-se uma tendência de reconhecimento de maior responsabilidade das plataformas digitais e, consequentemente, de maior imposição de deveres, sobretudo as grandes plataformas. A fase dos incentivos à tecnologia foi substituída por uma outra. Hoje, os provedores de redes sociais são identificados como entes com uma função estruturadora e sofrem uma maior e reforçada incidência de responsabilidade. Por exemplo, em 2017, a lei alemã previu a obrigação para as redes sociais de retirada de conteúdos ilícitos e também o procedimento para cumprimento desse dever. O Marco Civil da Internet, por sua vez, é de abril de 2014. O artigo 19, pelo seu conteúdo, pode ser visto como um fruto tardio da referida regulação dos intermediários por imunidade, surgida nos Estados Unidos na década de 90 sob o manto de incentivo à inovação. No Brasil, o modelo de isenção de responsabilidade das plataformas digitais já nasceu em alguma medida desatualizado. Insistir em uma interpretação e aplicação textual do artigo 19 do Marco Civil pode então manter o país por mais tempo em descompasso com as melhores tendências internacionais. Um segundo ponto central é a tese de que sem o artigo 19 do Marco Civil,
prevaleceria uma tendência por parte das plataformas de bloqueio excessivo das postagens dos usuários e, portanto, uma consequente violação da liberdade de expressão. Trata-se do chamado efeito resfriador ou chilling effect. Afirma-se que o receio da responsabilização faria com que os provedores adotassem postura cautelosa e favorável à supressão das postagens que fossem objeto de queixa por algum usuário, e que isso seria incompatível com a liberdade de expressão. Acontece que alguns autores já têm questionado esse raciocínio. No Brasil, Anderson Schreiber reduz a abrangência desse argumento, afirmando que um tal efeito resfriador ocorre normalmente apenas nas notificações baseadas na violação de direitos autorais, mas não naquelas que têm por base a lesão a direitos da personalidade, como honra, publicidade e imagem. Ricardo Campos também questiona a força deste suposto efeito resfriador para violar a liberdade de expressão dos usuários de mídias sociais. Nesse sentido, ele critica uma postura de parte da doutrina de sacralidade em relação ao artigo 19 do Marco Civil, como se a sua alteração levasse inevitavelmente à violação da liberdade de expressão. Ele argumenta que não é isso o que tem acontecido em países como a Alemanha, que adotaram outro tipo de regulação. Um último argumento central, utilizado por aqueles que defendem a constitucionalidade do artigo 19, é o de que não caberia às redes sociais decidir sobre a licitude ou não das manifestações dos seus usuários e, consequentemente, sobre a supressão ou não das suas postagens. Essas decisões seriam de competência privativa do Poder Judiciário. Para analisar essa questão, vamos mais uma vez nos valer aqui da experiência alemã. Como a lei alemã de 2017 prevê que as redes sociais devem decidir sobre a retirada de postagens ofensivas de seus usuários, uma das acusações centrais recebidas pela lei foi a de que ela violaria os fundamentos do Estado de Direito, pois privatizaria as competências do Estado de aplicar o direito. Tanto lá quanto aqui, essa acusação não se sustenta. Martin Eifert, professor da Universidade de Berlim, enfrenta bem essa questão. Ele afirma que não é problemático que o provedor da rede social deva decidir, em primeiro lugar, sobre um apagamento ou bloqueio de conteúdos ilícitos. Trata-se, pelo contrário, de uma consequência jurídica normal, decorrente da teia de relações das redes sociais que tem caráter de direito privado. Martin Eifert explica que a responsabilização indireta das redes sociais em caso de publicação de conteúdo ilícito é, de um lado, legitimada normativamente e, de outro, indispensável do ponto de vista fático. A responsabilização das redes sociais corresponde, do ponto de vista normativo, às circunstâncias do compartilhamento das postagens. Notem que a técnica e o modelo de negócio das redes sociais possibilitam e estimulam que o usuário faça postagens que abrangem quase todos os conteúdos. Além de suas funções sociais altamente produtivas, essas postagens podem ser utilizadas para a difusão de conteúdos ilícitos e danosos para a sociedade. Do ponto de vista da legitimação normativa, o dever de apagamento de conteúdos ilícitos é, portanto, correspondente à anterior facilitação de sua difusão. O fato de que as decisões sobre a ilicitude resultam em difíceis ponderações não pode isentar as redes sociais da responsabilidade de tomá-las, ainda que isso seja reconhecido desde o início como um ônus da difusão de informação. Por outro lado, a responsabilização das redes sociais é também indispensável do ponto de vista fático. Considerados, ao mesmo tempo, como difusores e observadores de conteúdos, as redes sociais têm um acesso direto e, em última instância, também os recursos necessários para processar a enorme quantidade de casos trazidos ao seu conhecimento. E, por fim, cabe chamar a atenção também para o fato de que o caminho de acesso aos tribunais estatais não fica em nenhum momento bloqueado, mas sim pode ser, a qualquer momento, trilhado de forma normal e sem problemas. Em seu conjunto, os três aspectos apresentados pesam a favor da conclusão de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, ou melhor,
da necessidade de uma interpretação do dispositivo conforme a Constituição Federal. Essa é a conclusão que nos parece mais adequada para o julgamento da questão do STF. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de subscrever o canal para ficar sempre por dentro das novidades. Até uma próxima!